Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 3S Talks. Esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que nós falamos sobre carreira, negócios, empreendedorismo. E hoje nós temos um capítulo importante para falar sobre gestão de pessoas e falar de um tema muito em voga que é endomarketing. E hoje nós também traremos de uma maneira um pouco diferente do que o habitual, porque nós teremos uma dupla falando sobre endomarketing dentro do nosso contexto 3S Corp e aquilo que o mercado hoje já pratica e aplica. E nós estaremos hoje com Priscila e no ambiente online com a minha colega de trabalho, Bruna Han, para falarmos sobre, portanto, o tema endomarketing, como engajar colaboradores. Vou fazer, num primeiro estágio, a apresentação. Bruna Han é analista de gente e gestão, gaúcha, tem 3 anos de 3S Corp, é formada em gestão de recursos humanos pela IF-Sul e gestão da mudança pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem formação superior em ciência biológica, é professora, inclusive, pela Fevari, com 5 anos de atuação. E a Priscila, que se faz presente aqui pessoalmente comigo, é coordenadora de gente e gestão do Grupo 3S Corp e é catarinense, formada em processos gerenciais, com 18 anos de atuação em recursos humanos e 13 em comércio exterior. Então, Priscila, Bruna, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Lucas. É uma honra estar aqui com você. Já te acompanho há tanto tempo, você sabe, a 3S. E chegou o momento, né, de estar de frente com o Lucas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bruna. Gente, esse é um momento muito bacana, especial. Estou muito grata por poder participar desse momento aqui, ainda mais por toda a trajetória que eu tracei e estou traçando aqui dentro da... Legal, excelente. Vamos lá. É um termo endomarketing que a gente já aplica no contexto de 3S Corp, porém, possivelmente, para algumas pessoas e empresas é, de certa forma, desconhecido. Quando a gente fala de marketing, todo mundo sabe o que é. Marketing voltado para vendas, marketing para reforço de marca. Agora, o que é, na prática, endomarketing? O endomarketing, basicamente, é o marketing voltado exclusivamente para os colaboradores. Então, é toda a estratégia que a gente tem dentro da empresa de engajamento, de retenção, de motivação. É uma forma que nós encontramos de gerar felicidade nos colaboradores de uma empresa. Tá, e nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito desse tema. E por que na prática ele tem sido cada vez mais relevante, né? Porque antigamente não se tinham ações como a gente tem visto hoje, né? Então, aprofundando um pouco isso mais, né? O que na prática, de que forma o endomarketing transforma a vida das pessoas / empresas, né? Por conseguinte, entendo eu, já antecipando algum termo aqui, mas por que na prática ele se tornou cada vez mais relevante no contexto das companhias, independente do tamanho? Sim, eu acredito, Lucas, que assim, o endomarketing ele sempre se fez presente, né? Desde quando eu trabalho, as ações elas sempre são feitas, mas por conta das redes sociais, das divulgações, hoje existe esse desejo. As pessoas não querem simplesmente vir para a empresa, trabalhar e ir para casa. Elas querem viver uma experiência, elas querem criar amizades dentro do ambiente corporativo. Tem que ser algo leve, tem que ser algo que no outro dia ela se sinta motivada a voltar. Então, por conta de tudo que a gente vive nesse contexto, nessa geração de divulgação, de tantas mídias que nós temos hoje que ajudam a divulgar as ações, uma empresa vai puxando a outra, sabe? Então, no meu entendimento, hoje existe um anseio por parte dos próprios colaboradores que muitas vezes nos ajudam a pensar e a desenvolver essas ações de endomarketing. Bruna, tu se sinta totalmente liberada aí para complementar o nosso papo, tá? Então, por favor. Então, apenas complementando mesmo o que a Priscila já trouxe, mas as pessoas hoje elas estão em busca, além de somente ter um emprego, né? Elas têm um propósito naquilo que elas estão fazendo. E o endomarketing vem como uma estratégia de fixação, de fazer com que a pessoa se sinta importante, se sinta lembrada, reconhecida, né?
Ela não é só mais uma pessoa dentro do ambiente de trabalho. E aí, quando vocês falam, eu até trouxe um capítulo antes da minha pergunta e eu vou questionar novamente. O endomarketing, ele serve apenas para as grandes corporações que, de fato, têm um budget, têm um orçamento, têm uma capacidade para investir, ou isso precisa ser para todas as companhias, mesmo as menores que tenham, sei lá, um profissional? E a gente precisa observar isso. A questão, então essa é uma primeira questão, e aí engloba outra pergunta junto. Treinamento, desenvolvimento, que talvez seja um outro braço, um outro capítulo, uma outra área de gente de gestão, de recursos humanos, como as empresas se posicionam. Ele está dentro da questão de endomarketing também? É um tema forte? Sim. Eu entendo, Lucas, que assim, independente do tamanho da empresa, se ela tem 1 colaborador, se ela tem 1000 colaboradores, essa demanda vai existir. Porque hoje as pessoas, elas querem ter orgulho do lugar que elas trabalham. É comum a gente ver as pessoas divulgarem as ações, marcarem a empresa, tirar foto com a camiseta, tirar foto na frente da fachada da empresa. Então, isso independe do número de colaboradores. Aqui na região, a gente tem um grupo de network de RH no WhatsApp que tem quase 300 pessoas, todos RHs. Então, ali nós temos empresas de vários segmentos, com poucos colaboradores, com muitos colaboradores, multinacionais, empresas que são referência, inclusive, de endomarketing. E a gente acaba trocando muitas ideias ali, de RHs que muitas vezes não têm a verba financeira para estar fazendo as ações, então pedem algumas ideias, algumas dicas, e ali a gente vai compartilhando. Porque, de fato, você consegue fazer o endomarketing com verba ou sem verba. Não precisa necessariamente envolver o dinheiro. É muito mais o compromisso de atender a necessidade daquele colaborador que faz parte daquela empresa, de acordo com a cultura, com os valores e com o propósito que a gente vive no nosso dia a dia. Bruna, vamos fazer o seguinte, quando a Pri finalizar, tu pode complementar para a gente ter uma resposta cada vez mais robusta, um complemento disso, a gente vai trocando, pode ser? Claro, eu acho que eu posso sempre partir do princípio da experiência que eu tenho aqui, né? Falando um pouquinho mais do que a gente vive e do que eu estou vivendo nesses 3 anos e 3 meses que eu faço parte do time. Então, essa parte do endomarketing, sim, é para todos. Nós vivemos isso, né, Lucas? Tempo atrás, por exemplo, quando eu entrei há 3 anos aqui, nós éramos entre 40 pessoas. Hoje, nós estamos entre 200 profissionais e a gente precisou se adaptar, precisou criar estratégias e nem sempre essas estratégias elas estão atreladas a investimento de coisas, né, de valor monetário. Mas, muitas vezes, a gente consegue fazer ações com custo zero, inclusive, só para umas pessoas e que muitas vezes estão mais ligadas aquele presente que você investe de uma forma robusta. Então, a gente sempre parte do princípio de que marketing é proporcionar experiência para as pessoas. E quando a gente consegue tornar aquele momento especial e ela entenda que ela foi lembrada, com toda certeza, isso vai ser muito impactante, indiferente se você tem 5 profissionais atuando na empresa ou 200, a gente consegue fazer, sim, que isso seja algo memorável para aquelas pessoas. Ótimo. E aí, foi comentado sobre... eu vou parafrasear algumas coisas aqui para a gente pegar alguns gatilhos e ir desenvolvendo o nosso papo. Tu comentaste, Pri, uma empresa vai puxando a outra. Uhum. E aí, o que eu entendo... Algumas questões que a gente precisa se policiar, e aí vai a minha pergunta, mais no aspecto cultural das empresas. Porque se eu olho para o meu player concorrente ou para o vizinho que está fazendo, enfim, independente, né, uma empresa de outro segmento, eu entendo que, aquela ação, eu estou vendo aqueles profissionais felizes e talvez a minha empresa não esteja com os profissionais um nível tão alto de satisfação. Sim. E aí eu simplesmente faço o quê? Tento plugar aquela ação daquela empresa
que tem um aspecto, um nível cultural XYZ, e tento incorporar no meu negócio, na minha empresa. De 0 a 10, qual é a chance disso dar certo? E o que eu posso usar de modelo, de espelho, e que eu tenho que, eventualmente, transformar dentro do meu negócio, avaliando a cultura do meu negócio, os meus valores e tal. Sim. Eu gosto muito da inspiração, né? Eu penso que inspiração é uma coisa e cópia é outra. Quando você simplesmente copia alguma coisa, a chance daquilo dar certo, de ser algo satisfatório, é muito pequena. Eu estava, inclusive, conversando com a Bruna mais cedo sobre isso, que as ações que nós desenvolvemos aqui na 3S, lógico, a gente faz algumas pesquisas, tem algumas referências, algumas inspirações, mas nós fazemos N reuniões antes de cada ação ser concretizada, pensando no nosso público. E o nosso desafio aqui é um pouco maior porque nós somos um grupo com diversas frentes. Então, são vários perfis de profissionais. Nós temos escritórios em diversas partes, temos várias frentes. E cada ação ela é pensada para que, quando o colaborador estiver vivenciando aquela experiência, ele sinta a essência da 3S. E ele não remeta na cabeça dele, essa ação eu já vi em tal empresa ou em tal lugar. Não, é algo novo. Nós podemos sim, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo agora, o Dia do Trabalhador, que é uma data que está bem próxima. Muitas empresas fazem ações, a maioria faz, mas a nossa tem que ser especial, ela tem que carregar a nossa essência. E por isso que dá tanto trabalho, né? Quando a ação acontece em si, muitas vezes quem está vivenciando ali não pensa, não tem a noção, talvez, de quantas reuniões que nós fizemos, quanta coisa a gente discutiu, justamente para ter a certeza que aquilo ali está verdadeiramente linkado ao que a gente quer entregar para eles, da nossa empresa. Mas sim buscando inspirações em outras, de uma forma bem saudável e não naquele sentido de concorrência. Eu vou fazer para ser melhor que o fulano, que o ciclano, né? Eu, particularmente, eu não acompanho tão ativamente as ações de endomarketing de outras empresas. Busco algumas referências especificamente na internet, em sites específicos, e troco muitas ideias com colegas de RH, mas no intuito da gente se ajudar e não partir para aquela coisa de concorrência. O meu vai ser melhor que o teu. Acho que isso não cabe mais hoje em dia. Então, tu me diz aqui que não fazer melhor do que o concorrente, mas fazer algo que tenha real impacto para o nosso negócio, ou seja, não querer fazer algo simplesmente comparativamente com o trabalho que o concorrente faz, mas que tenha impacto interno. Esse é um insight importante. Exato. E fazer também algo melhor do que foi feito no ano passado. Esse é o nosso intuito. Cada vez aprimorar, desenvolver, surpreender. Esse é o nosso desejo, né? O endomarketing é uma coisa que, quando a gente começa a falar de alguma ação, todo mundo já se anima, porque é algo gostoso de fazer, algo gostoso de trabalhar. Então, hoje nós temos um calendário que foi desenvolvido para esse ano. E em cada ação, a gente começou a discutir a ação do ano passado para ver o que a gente iria fazer de diferente, justamente para trazer essa satisfação, essa surpresa, quando eles estiverem vivenciando essa experiência. Maravilha. Então, esse é um insight importante. Já passo para ti, Bruna. E aí, um segundo insight que tu trouxesses foi nós precisamos entender o nosso público-alvo. Sim. E aí, muito se assemelha ao trabalho de marketing, porque se o marketing, o meu público-alvo é o mercado, é o cliente, são as ações externas, Sim. E eu preciso entender qual é o meu nicho, qual é o meu segmento, eu preciso entender da forma com que eu comunico, quais são as ações que de fato vão trazer ROI, e nós vamos falar um pouco de ROI ao longo do tempo, que vão trazer esse retorno sobre o investimento todo de marketing, porque eu preciso plugar isso, né? Claro, são os meus principais indicadores. Eu analiso o nicho e eu faço ações específicas para esse nicho com o objetivo de converter enquanto cliente. Muito bem. O endomarketing, da mesma forma, só que eu olho para o meu nicho, é o meu público-alvo interno. Interno. São os meus profissionais, são os profissionais da companhia. Sim. E aí eu faço ações, todas elas centralizadas nele. Sim. Assim como eu coloco o cliente no centro e no marketing eu trabalho ele como meu focal point central e todas as ações. Da mesma maneira eu transporto isso para o ambiente interno da companhia, o profissional como centro e as ações sendo envolvidas nele. É isso? Exatamente. E dentro da empresa, o nosso público interno ele é muito diverso, né? É isso aí. São várias idades, várias gerações, várias culturas.
As pessoas vêm de N cidades e a gente precisa pensar em cada um. Temos os nossos colaboradores também em home office, que a gente sempre tem um olhar especial para eles. Eles não podem estar presencialmente em muitas ações, mas eles, de alguma forma, são incluídos também. E a nossa própria Morning Call, né, faz parte desse pacote de endomarketing, que é o momento ali que os colaboradores têm, principalmente com vocês, né, com os CEOs, e o nosso pessoal ali de home office está participando, se fazendo presente. Então, a gente precisa realmente pensar no nosso público de uma forma bem abrangente, em cada detalhe, para conseguir, de alguma forma, agradar todo mundo. Bruna. Tem uma parte muito importante do endomarketing que ele precisa fazer sentido para a pessoa, né? O profissional que trabalha com isso, mas ele precisa fazer sentido para a empresa, né? Então, uma coisa não está disponível da outra. E para fazer sentido para a empresa, vem muito isso que a Pri comentou, que a gente não pode simplesmente ter uma ideia. A gente precisa ter inspiração para adaptar. Porque os nossos valores são únicos, nossa missão, eles são nossos, da Prizes, como a vida das empresas. Então, a gente tem muito aonde a gente vai chegar com essas ações de endomarketing. O endomarketing, ele não pode ser só, enfim, um chocolate ou alguma coisa. E aí, eu até lembrei de uma ação que a gente fez, simbólica, como um posto mas que conseguiu apelar muito ao que a gente estava vendo. Era final do mês e a gente estava dando os valores, né, da empresa naquele mês. Só que resultado que para nós tem a simbologia do e aí conseguiu linkar com um energético que tinha a cor roxa também, para dar um gás para a gente conseguir alcançar a meta. Então, tudo isso precisa fazer sentido, né? A gente não pode dar ou ter algo sem ter um propósito claro, né? A gente tem que ir junto, a gente não pode estar desconectado. Isso que a Bruna falou é bem interessante. Esse ano nós começamos a trabalhar as nossas ações com um tema. Então, antes de pensar na ação propriamente dita, a gente tem um tema para aquela ação. E tudo que vai ser desenvolvido é em cima daquele tema, que nada mais é que o propósito daquela ação, o que a gente quer atingir com ela. Então, o cartão é pensado em cima desse tema, o presente, o dia, o local, o que a gente quer transmitir para eles, mas partindo do tema principal. Tá, então vamos pensar o seguinte, eu preciso pensar não só com aquilo que nós vivenciamos em termos de 3S Corp, mas vamos tentar transportar isso para uma empresa que não tenha verba, tá bom? Sim. E que tenha um grupo de colaboradores de 20 profissionais. Vamos pensar nessa estrutura hipotética, tá? Que são muitos aí. Né? Então, assim, tu bem dissesses, vocês fazem parte de alguns grupos e que criam algumas situações, algumas ações que não necessitariam de verba para conduzir essa tal ação. Então, assim, não precisa ter recurso financeiro, pode ser criativo e encontrar resultados iguais ou até melhores, portanto, não está intrínseco à questão financeira. Não. É isso. E aos poucos o RH, geralmente o endomarketing, ele está ligado ao RH, né? Tem outras empresas que é separado o departamento, mas na maioria das empresas o endomarketing ainda é responsabilidade do RH. E o que acontece? Muitas vezes a própria diretoria ela acaba não apoiando muito o endomarketing, principalmente numa empresa pequena que tem tantas necessidades, tantos desafios. Então o endomarketing ele está lá no fim da lista, principalmente se envolver, né, questões financeiras. E à medida que essas ações elas começam a serem feitas sem dinheiro e o resultado começa a aparecer, a diretoria também começa a mudar o olhar com relação ao endomarketing. Eu lembro numa empresa que eu trabalhei, que era uma empresa que ela ficava num prédio e eram 3 andares. E eles não tinham contato fisicamente, os colaboradores. E a gente pensou em alguma forma de criar uma interação entre eles, porque eles se falavam por e-mail o dia inteiro.
era mais cômodo, né, do que levantar da cadeira, pegar o elevador e ir lá no outro andar para conversar. Sim. E aí nós precisávamos criar uma ação de integração entre eles, mas nós não tínhamos verba. Então, o que a gente pensou em fazer? O nosso investimento foi em um bombom, era um bombom por cada colaborador. A gente criou um questionário. E quando o colaborador chegou de manhã, na mesa dele estava lá aquele questionário com um bombom. Ele tinha que pegar aquele questionário, entregar aquele bombom para um outro colaborador, que no dia a dia ele não tinha contato, ou ele tinha, mas basicamente por e-mail. E ali tinha meio que uma entrevista que ele tinha que fazer com aquele outro colaborador. Isso gerou um movimento intenso na empresa, foi praticamente a manhã inteira que a gente ficou fazendo isso. Então, alguns saíram do andar que estavam, foram para o outro, os outros desceram e teve essa interação. E foi surpreendente, assim, porque muitas pessoas descobriram coisas em comum que eles tinham. A partir dali, a gente sentiu na pele, literalmente, um outro clima dentro da empresa. Quando você tem esse contato físico com as pessoas, por mais que você continue a tua troca ali por e-mail, né, por qualquer outra ferramenta, é totalmente diferente. Você já conhece um pouco mais daquele ser humano. E a partir daí a gente sentiu que naquela empresa, aquele clima, ele ficou mais acolhedor, ele ficou mais aquecido, digamos assim. E foi um investimento, né, praticamente zero. Um bombom por cada colaborador e um questionário que a gente criou com algumas perguntas que eles tinham que fazer para o outro. Qual é o teu hobby? Qual é o time que você torce? O que te faz permanecer aqui nessa empresa? E assim a gente foi criando um fortalecimento entre eles com uma ação que não teve custo praticamente para a empresa. E a partir dessa, a gente conseguiu mostrar para a diretoria, né, os resultados, os ganhos, e aí sim começou a se investir em forma de dinheiro no endomarketing, mas sempre visando o resultado. Perfeito. Quer complementar, Bruna? Esses insights, assim, alguns exemplos práticos, e eles são legais de serem trazidos aí para nossa audiência, para depois eu fazer uma pergunta complementar. Sim, eu posso dar alguns exemplos que já aconteceram aqui conosco, né? A gente sempre teve muita sorte de tanto você quanto o Gabriel entenderem a importância dentro do marketing, né? Mas mesmo assim houve momentos em que a gente teve uma vida para isso e muitas vezes a gente acabou fazendo coisas sim, mas que tiveram impactos muito grandes. A gente trouxe do bombom, mas agora vai fazer a gente fez aquela ação do dia do trabalho, que era com chocolate talento. Não sei se você recorda, que cada gestor escreveu, a gente refez, né, aquela chocolate, e cada gestor escreveu um talento no chocolate. E o Gabriel escreveu o seu e você escreveu o do Gabriel, né? E isso vai fazer 3 anos que as pessoas lembram. Então a gente está falando de um chocolate pequeno, barato, né? Mas que fica na memória das pessoas. Eu, por exemplo, ainda tenho um talento guardado até hoje. Outras coisas também que foram muito tocantes foi quando a gente teve 2 promoções aqui na empresa e a gente acionou a família para fazer um vídeo, né? A gente mostrou esse vídeo para a empresa toda, no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Eles fizeram um vídeo. E a gente divulgou isso aqui na empresa. Então, esses 2 assuntos do Dia dos Pais, da promoção, foram com vídeos com custo zero, né? Então, a gente consegue atingir o objetivo, tocar as pessoas, tornar aquele momento importante. E a gente nem está falando de investimento financeiro, mas sim do tempo, né? E também de investimento importante, mas a gente consegue trazer cada vez mais propósito para essa. Eu me lembro super bem dessa ação, inclusive a diretriz foi: escreva em uma palavra, e eu não tenho essa capacidade de síntese muito bem feito, eu escrevi um texto para todo mundo aí o Gabriel disse, tu tinha que ter feito diferente, porque aí, pô, ficou ruim aqui para mim, aí eu digo, bom, desculpa, né? Me lembro. Muito bem. A gente teve que quase comprar uma barra maior, né? Boa. Tá bom. Mas, quando a gente fala de ações, muitas vezes vão ter outros empresários e outros gestores de RH que vão
eventualmente vão ter que prestar contas, né, os gestores para os empresários, ou os empreendedores aí, os donos de negócio vão precisar, eu vou tomar uma ação X e o que isso vai se reverter na prática? Por que eu preciso investir nisso, mas não no sentido subjetivo? Sim. Eu preciso ter dados, indicadores que de fato vão fazer com que eu enxergue que essa ação de endomarketing ela tem um compromisso real com o bolso do negócio. Sim. Então, um tema que eu anotei aqui para a gente conversar é como medir o aumento de performance, como medir a mudança de clima interno, como medir o nível de satisfação, né? O NPS, para quem não sabe, NPS é Net Promote Score, e mede o grau de satisfação do cliente, e o NPS é interno. Então, como medir a performance, como medir a mudança de clima, como medir o grau de satisfação interno e como medir o turnover ou a representatividade com relação à rotatividade e outros indicadores que a gente possa utilizar para entender que determinada ação, na prática, está resolvendo um sério problema nessas 4, 5 esferas. São vários indicadores, né, Lucas? Um deles também, inicialmente, é a nossa capacidade de contratação. Então, lógico, a gente que eu nem listei aqui. A gente tem vários indicadores, né, e várias fórmulas também de calcular isso. Mas falando de uma forma um pouquinho mais subjetiva, a gente recebe muitas mensagens, né, ali no direct, no Instagram, no LinkedIn também, tanto no da empresa quanto no nosso ali pessoal, das pessoas desejando fazer parte da empresa por conta do clima, por conta das ações, por conta do que elas ouvem falar. Um outro indicador também muito importante é a nossa capacidade de retenção de talentos. Então, com certeza, uma empresa que investe em endomarketing, e esse endomarketing acontece de uma forma com um propósito atrelado e não simplesmente de uma forma comercial, um endomarketing genuíno, a capacidade de retenção de talentos ela é absurdamente superior a uma empresa que não tem os olhos para o endomarketing. Outro indicador também é a capacidade de produtividade dos colaboradores. Quando isso é fato, né? A gente vê no dia a dia. Quando as pessoas estão num ambiente que ela sente que é um ambiente leve, é um ambiente de colaboração, de felicidade, ela vai produzir absurdamente mais. E aí a gente tem outros indicadores atrelados, né, à parte da produtividade dos colaboradores. Então, são vários números, vários indicadores, vários dados que a gente pode estar trabalhando aí junto à diretoria e a outros departamentos também para provar, digamos assim, o poder do endomarketing. Isso se a gente for olhar, observar algumas empresas um pouco mais tradicionais, né, que vieram há mais tempo, eu não sei se essa afirmação que tu fizesse agora, o ambiente mais leve produz mais, isso na cabeça do empresário um pouco mais antigo, se isso é uma realidade, se isso é claro para ele ou não. Porque talvez não seja, né, esse ambiente mais, entre aspas, Google, esse ambiente um pouco mais de maior autonomia, cobrando mais responsabilidade, ao invés de mais carrasco, mais direto ao ponto. Não, tu veio aqui para trabalhar, é das 8 às 18, senta a bunda na cadeira e trabalha e cumpre com a tua atividade. E ponto final, sem ter ambientes mais de colaboração, de cocriação, de compartilhamento, de troca, enfim. Então, quais dicas aí? O equilíbrio, né? Hoje, o equilíbrio ele é fundamental. Comentei com a Bruna também sobre a diferença, né, de tendência e modismos. Nós tivemos há um tempo atrás aí uma onda de modismos onde veio de fora, né, se colocava dentro das empresas piscina de bolinha, pula-pula, escorregador, e isso incomodava os próprios colaboradores, né? Era para eles, mas eles se sentiam incomodados, enquanto outras questões básicas eram ignoradas. Isso já enfraqueceu bastante, né, esse modismo. Ao mesmo tempo, a gente tem as outras empresas, sim, que é aquele ambiente que as pessoas não conseguem nem respirar, não têm acesso, muitas vezes, ao seu próprio gestor, não têm acesso ao RH, não têm acesso aos CEOs, né, se quiser ali trocar uma ideia. E eu já vi muitas, não foram poucas, eu já vi muitas pessoas abrirem mão de empresas assim, às vezes para receber um salário inferior, mas para trabalhar num ambiente que seja mais leve.
E nós conversamos também, né, Bru, sobre essa semana, inclusive, um colaborador compartilhou comigo. Ele falou assim, Pri, os meus pais, eles moram longe, em outro estado, a gente tem pouco contato, e eu estou sozinho aqui em Itajaí. E a 3S é a minha família. Ele falou assim para mim, é a minha família. Então, aqui eu consegui fazer amigos. Esses momentos que a gente tem aqui de descontração, os eventos, as trocas, as conversas, me alimenta, porque eu não tenho, fora da empresa, eu não tenho outros contatos, né? A 3S é a minha família. Então, eu falei, nossa, que profundo, né? Que responsabilidade que a gente tem com eles. Ainda mais aqui em Itajaí, que é uma cidade universitária, então tem muitos jovens aí que moram sozinhos, longe da família. E toda essa gama aí de endomarketing que a gente conversou colabora para esse sentido também. Deixa eu mostrar, tô arrepiado. Eu me emocionei quando ele falou isso para mim, fiquei bem emocionada também. E aí, Bruna? Aqui em Novo Hamburgo a gente tem uma perspectiva um pouquinho diferente, né? Como você mesmo disse, você é daqui, sabe que temos empresas mais conservadoras. E é muito engraçado até as pessoas que estão muito daqui da nossa região. Nossa, olha, eu admiro muito vocês, mas no momento que você trabalha com computador, e enfim, né? Então, a gente também tem esse outro lado de fazer com que essas pessoas que já estão acostumadas a sentar na cadeira e trabalhar o dia inteiro e ficar ali, né, com a cabeça baixa, entender que isso faz parte da nossa cultura. E que, claro, é muito claro que a gente está aqui para trabalhar, né? Mas não é só isso. A gente vai encontrando essas pessoas, vai conversando, que realmente é diferente, né? Não veio de trabalhar ou de agregar conhecimento, bem pelo contrário. A gente aprende cada vez mais, ainda mais que se encontrou. Temos diversos serviços onde a pessoa agrega conhecimento, mas ela também vive de uma forma, digamos que um pouco mais tranquila, dentro do comércio, que é bastante agitado. Isso é verdade. A gente tem algumas experiências realmente de colaboradores que trabalhavam em outras empresas, né, que não tinham essa cultura. E é impactante, assim, quando eles chegam desde o primeiro dia, toda a recepção, o onboarding, a integração, os treinamentos, tudo que a gente tem internamente, a nossa estrutura, que é muito... Isso faz parte também do endomarketing, né? E aí a gente já entra para vários outros subsistemas aí do Gente Gestão, a saúde e segurança do colaborador, né? A gente tem uma estrutura enorme, muito bem pensada, então eles possuem hoje um ambiente totalmente preparado para eles na hora da refeição, eles têm tudo ali à disposição deles que eles precisam. Eles podem trazer a comida deles de casa, uma comida saudável. Tem um micro-ondas. A gente tem uma cozinha completa aqui. Uma área de descanso que eles podem parar, podem ficar no horário de almoço ali, tirar uma hora do soninho que a gente chama. Depois eles voltam mais energizados para o trabalho. E os colaboradores que vêm de um outro segmento, de um outro ramo, de uma outra cultura, eles demoram um pouquinho a se acostumar. Sabe? Tá tudo bem, pode absorver que essa é a nossa cultura. Entendi. Sim, é isso aí. Mas, e aí eu tenho um ponto aqui. Vamos lá. A gente está falando de várias ações para atrair o profissional. E aí, quando vem para o ambiente de comércio exterior, o estresse, ele é grande, ele é diário, os temas são sempre urgentes, a cobrança, ela é grande, ela é interna, ela é do cliente, ela é de todos. E aí eu sou um profissional que venho de fora, vejo nas redes sociais o lado A da coisa sempre. Sim. As ações que nós promovemos, a alegria estampada no rosto de todo mundo. E aí eu venho para dentro da empresa e vejo cobrança, eu vejo tensão, eu vejo nível de urgência. E aí eu fico pensando que, mas isso não foi o que na prática me prometeram, ou eu vim com uma ideia diferente disso aqui. Sim. Então, como equilibrar essa questão que o dia a dia do comércio exterior em específico, ou de qualquer outra empresa, de outro segmento, ele é
de alto nível de cobrança, Sim. porque afinal, cada profissional, independente do nível hierárquico do organograma, e eu não gosto disso, mas independente do profissional da companhia, ele precisa dar resultado para a empresa. Sim. E focando no resultado, foco no resultado inclusive, né, Bruno, um dos nossos valores. Eu preciso dar resposta, para todo mundo. Sim. Então, eu preciso entender que as ações, elas são para transformar realmente o ambiente mais leve, Sim. para criar um ambiente de maior nível de performance, porém, no dia a dia, a tensão vai acontecer, sim, a fricção vai acontecer, com certeza. E mesmo assim, a gente precisa, enquanto RH, isso é uma responsabilidade de todos, manter a chama acesa dos nossos profissionais da mesma maneira com que eles vieram. Então, sim, a pergunta é meio extensa, mas para justamente entender o que vocês pensam nessa questão assim, mais ampla. Eu penso que, em primeiro lugar, está o compromisso que foi assumido, né? Existe um compromisso assumido entre as duas partes, e eu gosto de relacionar com um casamento, por exemplo, né? Muitas vezes a gente vê aquele ensaio de pré-casamento que as pessoas postam no Instagram. Nossa, que coisa linda, aquelas fotos, aqueles ensaios. Mas depois que passa, né, a cerimônia, a festa, vai começar o dia a dia. Tem o compromisso das duas partes. Então, tem o trabalho, tem o cansaço, tem as responsabilidades, não tem como fugir. Tem a parte glamurosa, sim, mas também tem o compromisso, tem o suor do dia a dia. E da empresa não é diferente. A gente tem a parte glamurosa, que a gente gosta de chamar, que sim, a gente tem orgulho de mostrar, porque é o que a gente vive aqui no dia a dia também, mas uma coisa não exclui a outra. O compromisso assumido, a entrega, o resultado, ele tem que acontecer. Né? Não tem como a gente fugir disso. As ações, elas servem para aliviar essa tensão. Ela não vai deixar de existir. A cobrança do cliente nunca vai terminar. A nossa cobrança interna uns para os outros, ela vai existir no dia a dia. Os dias difíceis, os dias de desafio, não tem como mudar isso. É uma empresa, é o mundo corporativo, é a vida real. Mas se nós podemos fazer momentos ou dias ou datas, né, que a gente possa extrair o que há de melhor, por que não fazer? Por que não deixar um pouco mais leve, se é possível? Uma coisa complementa a outra. Maravilha. Uma coisa também que fica muito claro para a gente é que nós temos quase todos, se não todos os departamentos da empresa com metas estabelecidas. Então, isso é muito claro, né? A gente está aqui, sim, para impulsionar os resultados da empresa e, consequentemente, também a nossa carreira de forma individual. E todo esse entendimento, ele começa desde o processo de recrutamento e seleção. Então, a gente precisa ser muito transparente mesmo nas entrevistas, que são primeiro com a RH, a grande maioria primeiro comigo. Eu tenho muito claro quais são as metas daquela consulta dele, quais que são as metas, já deixou nesse primeiro momento. Então, é claro, sobre as nossas metas, a gente não vai expor no Instagram como a gente expõe as nossas ações de endomarketing. Mas o nosso processo seletivo, ele é 100% transparente. No sentido de que você está ciente que nós, enquanto empresa, nessa função, o nosso departamento está assim. Então, esse processo de transparência sobre as nossas metas, ele começa desde o processo seletivo. Então, claro, a gente usa o endomarketing como estratégia de ter um ambiente saudável para trabalhar, mas a gente sempre deixa muito claro que trabalhamos com metas. Se não todos os departamentos, quase departamentos da Escorp trabalham nessa situação. Então, claro que a gente não expõe as nossas metas no Instagram, como a gente expõe as nossas ações de endomarketing, mas a gente precisa deixar isso de forma muito transparente dentro do processo seletivo. Então, a gente sempre fala para o candidato, né, as metas, e ele vai ter que responder sobre aqueles números, e se ele topa aquilo, né? Se ele topa o desafio. Ele topando, ok. Então, a gente fica muito claro que, sim, estamos aqui para trabalhar dentro de um ambiente saudável. E a gente precisa ter esse equilíbrio. A gente não pode deixar de lembrar que somos uma empresa. Então, é sempre dentro desse contexto.
E falando um pouquinho, complementando o que a Bruna falou, a gente recebe realmente muitas mensagens das pessoas nas redes sociais. Quero muito trabalhar aí, meu Deus, que legal, que ambiente, a minha empresa não é assim. E às vezes eu respondo alguns, eu falo, gente, não é assim todo dia, né? Porque às vezes coincide da gente compartilhar uma ação atrás da outra, porque no mês teve várias ações. E aí a gente possa, assim como na vida pessoal, né, que a gente olha o Instagram ali das pessoas, nossa, tem Instagram que você olha, é um sonho, né, aquela vida maravilhosa, viagens, compras e tudo. O nosso Instagram também, né, enfim, a rede social que for ali da empresa, a gente coloca os nossos recortes, os nossos melhores momentos. E eu falo, gente, não é assim todo dia, não pensem que tem ação todo dia, que tem evento todo dia, que tem premiação todo dia, não. Nós temos os nossos momentos. Você sabe, né, Lucas, quantas reuniões nós temos de metas, de resultados, de cobrança, de desafio, de estresse, de pressão, e assim os departamentos também. Então, o nosso dia a dia ele é dividido, né, entre os momentos maravilhosos, felizes, de leveza e de muito desafio também. Sem dúvida. E aí, vocês comentaram um pouco sobre tendências versus modismos. Uhum. E aí eu queria perguntar para vocês, né? Tirando de lado a questão do modismo, mas o que é tendência? Uhum. Porque a gente veio construindo aquilo que era antigamente departamento pessoal, com uma aplicação mais burocrática, sim, análise de férias, 13º, remuneração, ponto final. Ficava, eu acho que por aí. E aí a gente viu, né, a gente observou uma transformação disso. Sim. O que vocês podem trazer em termos de tendências daquilo que é recursos humanos, daquilo que é gente e gestão, e que está sendo explorado hoje e que a gente vai colher lá na frente, ou que a gente vai observar de mudanças lá na frente? Tendência é muito aquilo de acompanhar as gerações, né? E você comentou ali da questão de todos os dados, o retorno do investimento que é feito. No passado não se falava disso. A gente simplesmente fazia a ação e ponto final. Hoje não, acompanhando a tendência de mercado, nós temos um plano orçamentário, nós temos que prestar contas. Existe a questão da tendência voltada também muito para as gerações. Então, hoje nós trabalhamos com um público, né, de muitas gerações recentes aí, que eles nasceram imersos nas redes sociais, nas experiências, no YouTube, no TikTok. É uma geração que todo mundo pode ter opinião. Você pode falar com o presidente do país, se você quiser, né? Não sei se ele vai responder, mas você pode mandar mensagem se você quiser. Então, como que a gente vai pegar esse público interno e não ter um canal aberto para que eles possam se comunicar, para que eles possam dar as ideias deles também? Não existe mais espaço, né, para aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma coisa que eu falo muito para os gestores aqui também, que, né, é uma frase que é assim, no meu tempo era assim. Não, isso não funciona mais. Outra frase é porque sim, porque não. Isso não funciona mais nem para uma criança, né? Imagina para uma empresa. Então, hoje, os nossos profissionais, não importa se ele é um estagiário ou se ele é o diretor da empresa, todos eles têm espaço de fala. Todos eles podem contribuir de alguma forma. É a questão que a gente comentou ali antes, né? A tendência que vai mudando a nossa forma de trabalhar e de tratar o colaborador. Tudo bem. Vamos lá, então. No meu tempo era assim. É um gestor ou é um profissional, vamos colocar o profissional independente da posição. Sim. Ele é um profissional mais antigo, tá? Mais de outro período e que está dentro da empresa e que tem que se adaptar a essa, entre aspas, nova geração que está entrando no mercado de trabalho. Sim. Então, é um público hoje muito eclético, se as empresas assim se posicionam. Daqui a pouco tu vai ter um público dentro de uma organização que é dos 18 aos 25 e vai ter um ou outro que é um pouco mais velho. Sim. Mas quanto maior número de profissionais, provavelmente vai ser cada vez mais heterogêneo, vai ser públicos de idades diferentes e de, eventualmente, assim como tu disseste, de gerações diferentes. Sim. E aí, esse profissional que diz, no meu tempo era assim, ou não era assim, ou enfim, era diferente, o trabalho de gente gestão e o trabalho de endomarketing, ele precisa também ser para esse profissional. Sim. Ou seja, todas as ações, elas precisam ser pensadas para todo o público. Porque o nosso público é bastante heterogêneo, ou seja, não dá para só fazer ações de endomarketing para o público 25 menos, exemplo.
E para o público 35 mais, esse não vai ser atingido ou contemplado ou ouvido, ou enfim. Daí entra no desafio de conseguir fazer ações que de fato agreguem para todo o público. Como fazer isso? Esse é o grande desafio, porque nós tratamos também da questão da inclusão e da diversidade. Então, se a gente abre espaço para a inclusão e para a diversidade, o endomarketing não pode fugir. E aí começa um grande desafio, que é a gente procurar entender esse público diverso que nós temos hoje na empresa, né? Não só com relação à idade, mas à religião. São vários quesitos que a gente precisa observar. Então, por exemplo, a gente vai dar um presente para todos os colaboradores. E dentro desse presente tem uma bebida alcoólica, por exemplo. Mas nós temos pessoas que não bebem. Não bebem, é uma escolha da pessoa, ela não gosta. Então, a gente substitui por alguma coisa que vai agradar ela. São pequenos detalhes, mas que para aquele indivíduo que vai receber, vai fazer a diferença. Bruna? E pequeno complemento só nisso do que a Pri trouxe, é que sim, a gente sempre precisa se atualizar dentro das nossas estratégias do marketing. A gente sempre precisa voltar para os quando fala sobre a nossa cultura da nossa vida. O endomarketing ele tem que caber na nossa cultura e aí a gente se atualiza. Jamais o contrário. Então, quando a pessoa participa do processo coletivo nosso, ela precisa estar ciente sobre a nossa cultura e é claro, é o ideal, né? Ela já veio com essa cultura embutida nela, mas que em alguns casos precisa se adaptar. E para comprar essa ideia do que a gente vive aqui dentro da 3S, porque aí isso faz sentido, né? Dentro dos resultados, das metas, do marketing, o propósito atual dela. E aí a gente consegue caminhar junto. Eu sempre falo, né, que o nosso valor foco em resultado tem a descrição ali do que ele significa para nós, mas eu sempre acabo dando o meu exemplo, né? Quando a empresa prospera, a gente está aqui junto, na base, erguendo os tijolos todos os dias, a gente também consegue prosperar. Só que isso nunca vai acontecer sem esforço. Então, a gente sim trabalha bastante e a gente também tenta equilibrar todos os pratos junto com o endomarketing. Então, o endomarketing é uma ferramenta. Incrível. E aí eu trago justamente esse fragmento das ações mais de cunho individualizada, justamente pensando no profissional, porque se a gente pretende que com todas essas ações a vida do profissional mude e a performance aumenta e seja mais um ambiente mais agradável, a gente tem que fazer por si só ou colocar em blocos maiores ou trabalhar o máximo de individualidade possível para fazer com que essas ações cheguem no próprio profissional, no indivíduo, né? Enfim, exatamente ali onde a gente precisa melhorar. Sim. Hoje nós temos, por exemplo, quando nós contratamos um novo colaborador, ele recebe um link, junto com tudo que ele precisa nos encaminhar para a contratação, tem um link específico, onde ele responde algumas perguntas para nós. Esse arquivo fica conosco, então tem lá desde o tamanho da camiseta dele até se ele tem alguma restrição alimentar, se ele tem alguma alergia, alguma coisa, uma série de perguntas que depois nos ajudam a pensar nessa ação. Porque pensa, nós somos em mais de 200 pessoas. Como que a gente vai ter esse controle? Nós contamos muito com a ajuda dos próprios gestores também, porque o endomarketing ele tem um olhar muito voltado, como a gente está falando aqui, para o indivíduo, né? Então, às vezes, nós temos colaboradores que passam também por momentos muito difíceis, desafiadores a nível pessoal. E isso tem que chegar para nós de alguma forma, né? A perda de um familiar, ou o nascimento de um filho, tem coisas muito específicas que nós atuamos. E especiais, né? Que especiais, acontecem. Exatamente. São coisas da vida privada,
mas que nós levamos em consideração, porque afinal de contas nós tratamos o ser humano como um todo. Ele não é só o profissional, ele é a pessoa também. Ele é um filho, ele é um marido, ele é uma esposa, é um pai, uma mãe. Então, quanto mais a gente conhecer esse colaborador, melhor. E muitas vezes acontece por meio desse link que nós mandamos, ou uma pesquisa que a gente abre para todo mundo, mas acontece muito no dia a dia. Então, a minha porta, como a Bruna lá em Novo Hamburgo, está sempre aberta, né? É difícil, muitas vezes, a gente conseguir se concentrar para trabalhar num projeto, num arquivo. Isso a gente acaba fazendo em outros momentos, mas o nosso dia a dia, a gente literalmente para tudo para atender quando alguém vem nos procurar. Se a pessoa veio nos procurar é porque é importante, é alguma coisa que ela quer trazer. E é nessas conversas, muitas vezes informais, que a gente acaba conhecendo um pouco mais deles. E aí, na ação específica, vai estar lá na nossa mente ou no nossa programação, né, esses detalhes ali de cada indivíduo. Excelente. Priscila, Bruna, para a gente se encaminhar para o final, o que vocês podem trazer de insight, de dica, de sugestão para aquele empresário que pensa, eu já pago um salário adequado ao mercado, eu pago todo dia 5 e dia 20 de cada mês, o profissional ele tem uma estrutura adequada de trabalho, é isso que ele precisa e ponto final. Ele tem que vir, cumprir com os seus horários e entregar a responsabilidade pela qual eu pago mensalmente, enfim. O que a gente pode trazer de uma visão complementar, enfim, de alguns insights para esses empresários que pensam dessa maneira? Sim. Eu entendo que o colaborador, ele sente quando a gente faz alguma coisa por obrigação, que nós não temos como fugir, né? Então, o pagamento do salário, alguns benefícios ali que são vendidos na hora da proposta. Então, ele sente que aquilo está sendo feito e que tem que ser feito, não tem escolha. E quando nós fazemos alguma coisa que é além, alguma coisa que ele não está nem esperando, essas ações gerais que nós falamos, mas as pontuais também, quando ele é surpreendido, isso a gente vê aqui na prática, ele decide ficar nessa empresa. Ele recebe propostas de outras empresas, e aqui a gente vive muito isso, né? Mas ele não quer. Ele decide ficar aonde ele está, porque ele sabe que o tratamento que ele tem ali, e a gente não está falando aqui de presente, de ação, de festa, não. É o tratamento que ele recebe da empresa, ele não vai ter em qualquer lugar. Então, ele coloca à frente de tudo esse tratamento, lógico, vislumbrando toda a parte que vem em conjunto da crescimento, valorização, reconhecimento. Paralelo a isso, o salário vai crescendo junto com a entrega dele. Então, ele não troca um lugar que ele é valorizado, que ele recebe além do que é obrigado a entregar para ele não vai trocar. Muito difícil ele trocar. Então, esse é o grande ganho para os empresários que estão aí nos ouvindo. E para os RHs, né, eu vejo que existe um grande anseio. Uma vez eu participei também para apresentar as ações de endomarketing, e eles me perguntaram como que você consegue fazer, porque meu diretor não quer, não apoia, não entende. E quando a gente olha para o ganho, né, para o ganho dessa mão de obra que nós temos, que é tão difícil de contratar, de reter, e temos pessoas que decidem ficar, a gente vê o quanto é importante ter esse olhar, ampliar a visão, abrir a mente e ter esse retorno futuro. Foi uma transmissão de pensamento. Eu estava justamente mentalizando o termo anseio aqui. Mas vai lá, Bruna. Mas sabe que a Cris comentou, né, que os colegas aí da região têm dificuldade em convencer sobre a importância, né, das ações de endo. Façam uma ação de endomarketing com esse diretor. Eles vão ver a importância disso. Os nossos diretores, Lucas e Gabriel, já entenderam a importância, mas lembra, Lucas, que a gente fez a ação com você, né, da família de vocês, para vocês sentirem presente. Então, foi toda uma estrutura que omitiu algumas informações deles, né, para que a gente tivesse lá o vídeo da família contando o orgulho que a família de ambos tem deles. Então, é sempre lembrar que o endomarketing não é um fim, mas sim um meio para alcançar os resultados desejados da empresa.
E aí, nesse sentido, se pudesse, né, conversar com esse funcionário, se vocês querem profissionais fidelizados e fãs da empresa de vocês, invistam em endomarketing. Esses profissionais, eles precisam desse propósito de estar na empresa, o propósito da empresa precisa estar ligado com o propósito deles. E isso está dando marca. Lindo, Bruna. E realmente, aquela estrutura que vocês montaram nos desestruturou. Porque foi um movimento bem impactante. Foi na festa dos 10 anos. E eu me lembro super bem, a gente estava ali fazendo o discurso e sempre é carregado de uma certa emoção, porque é final do ano e a gente gosta muito de estar envolvido com todo mundo, é incrível. E aí, no final, aí a Bruna veio e disse, bom, agora tem uma mensagem aqui, vieram alguns clientes falar alguma coisa de uma maneira um pouco mais pragmática. E aí, quando apareceu um vídeo, entrou a mãe do Gabriel, que foi a primeira a aparecer no vídeo, falaram todos. Caramba, aí eu pensei, agora ferrou de vez mesmo, porque agora não... Tocou no coração. Não, aí não deu jeito. E aquele vídeo, ele é mecanismo para, sabe, quando as coisas, às vezes, elas são um pouco mais pesadas, elas são mais intensas, e aí a gente precisa de algum gatilho, né, de energia. Muitas vezes eu recorro àquele vídeo. Sim. Muitas vezes. Alimenta, né? Alimenta a alma. Muito. E é muito legal isso. Então, realmente foi algo muito impactante, Bruna. E, de novo, muito obrigado por ter contribuído, colaborado, realizado, mão na massa total nesse empreendimento, porque ele realmente faz muita diferença. O primeiro passo é sempre ter um contato dos pais dos CEOs, né? Então, no meu caso, é o seu Geraldo, o meu contato quando eu preciso, e a Gita, que é a mãe do Gabriel. Só que o meu pai, eu acho que vocês tiveram que gravar 2h30 para conseguir fazer uma edição de 14 segundos, né? Porque ele não consegue, ele chora por qualquer motivo. Então, chorar já não convite. Exato. Então é mais fácil. Mas muito bem, gente, muitíssimo obrigado. Eu vejo aqui que a gente passa tanto tempo na empresa e são tantas horas, todos nós nos dedicamos sempre tão intensamente, dando o nosso melhor. Ninguém acorda no dia para falhar, para errar, para conduzir de forma errada qualquer tipo de operação, processo, isso em todas as empresas. Então a gente sempre acorda para fazer o melhor, para acertar. Nem sempre a gente consegue executar isso da forma com que nós nos propusemos, e faz parte do processo. A gente não está sempre 110% da nossa capacidade. Tem dias melhores e dias piores. E como a empresa ela é responsável por melhorar a dinâmica daquele profissional, independente do dia, se num dia mais difícil ou um dia, enfim, mais alegre, que a gente consiga equilibrar isso tudo e trazer o melhor dele, né, num ambiente corporativo no qual nós estamos aí inseridos. Sim. E aí eu queria só realmente fechar com aquilo que, por fim, a Bruna falou, que para todo mundo que quiser ter profissionais que sejam fãs do negócio, e o quão importante quanto mais a gente puder elevar esse patamar, né, de profissionais que realmente sejam fãs, que carregam a empresa, o sonho dos lá... Tem um orgulho, né? Tem um orgulho, que carreguem o sonho dos idealizadores como se fosse o seu, que trabalhem em prol disso, que realmente enxerguem a empresa como um mecanismo de construção da sua... Enfim, de tudo aquilo que almeja, do que sonha, e que seja, através da empresa, um mecanismo de ação disso, né, de atingimento desses resultados. Eu digo, e eu sintetizo com isso que a Bruna falou, o endomarketing não é um fim, mas é um meio de nós atingirmos isso. Sim. Então, Priscila, Bruna, muito, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu trazer insights super valiosos aqui para a nossa audiência e, eventualmente, quem sabe transformar a vida de algumas, mas se for de uma apenas, a gente já tem um impacto positivo, porque são outras famílias e outros profissionais que vão ter um ambiente melhor para se trabalhar, né? Com certeza. Eu que agradeço, Lucas. Tenho certeza que vai ajudar muito, sim. Inclusive, os RHs aí que estão nos assistindo podem compartilhar esse episódio com os seus diretores, que com certeza vai ajudar muito eles nesse desafio do endomarketing. Muito obrigada. Eu registrei vários insights aqui ao longo do nosso papo. E aí, Bruna?
pode passar essas ideias para nós, por favor. Mas eu agradecer o que eu já comentei lá no início. Eu sempre falo para as pessoas, eu sempre deixo muito no começo, literalmente, né, lá na recepção, tive a oportunidade de ver a empresa crescer e, logicamente, eu crescer também aqui dentro. Muito obrigada por dar esse espaço. Depois eu vou mandar uma foto para minha empresa assim, mas é a empresa do youtuber. Maravilhoso. Obrigado, Bruno, de novo. Obrigado, Priscila. E obrigado a você que se fez presente até o final desse podcast. Como a gente falou aqui, certamente tem insights e dicas e sugestões valiosíssimas que, se elas forem bem aplicadas dentro do ambiente corporativo, com o nível de satisfação, com a melhoria de clima, vai aumentar a performance, vai trazer mais resultado financeiro e vai melhorar a vida dos profissionais e das famílias. Portanto, muito obrigado por ter nos acompanhado. Vou te pedir um grande favor, se puder compartilhar esse conteúdo para outras empresas, para outras pessoas com as quais tu se relaciona, o impacto vai ser ainda maior. Curte, compartilha dentro das redes sociais onde tu estás vendo esse conteúdo. E, novamente, muito obrigado. Até o próximo.